Psicologia do consumo é o tema desse nosso novo vídeo. É um tema bastante importante porque ele põe foco nas atividades de compra que acontecem dentro do indivíduo. Quer dizer, se por acaso nos vídeos anteriores a gente estava muito preocupado com questões relacionadas às influências da sociedade, dos grupos sociais, da cultura, sobre o modo como consumidores tomavam decisões e pensavam a respeito do seu mundo do consumo. Nesse vídeo nós vamos trabalhar fundamentalmente com coisas que acontecem dentro da própria pessoa, dentro do próprio indivíduo. Eu gostaria de começar a conversar a respeito desse tema com vocês apresentando um modelo de decisão de compra. Nós vamos voltar a esse modelo em um outro vídeo, no vídeo seguinte, que eu vou detalhar um pouquinho mais, vou trazer alguns elementos mais específicos para cada um desses passos. Mas, no entanto, eu acho muito importante nós começarmos a nossa discussão com esse modelinho. Esse é um modelo muito simples, muito elementar, e o foco dele é a decisão de compra individual, para fins individuais, para fins dos consumidores propriamente ditos. Ele, de uma certa forma, também pode ser usado para decisões de compras corporativas, decisões de compras que acontecem em organizações, porque, fundamentalmente, os passos não são muito diferentes desses. O que vai acontecer no caso de decisões de compras em corporações é a importância que cada um desses passos está em modo como a coisa flui, digamos assim. Eu vou mostrar para vocês o modelo com todos os passos a partir de agora. Tudo começa com o reconhecimento de necessidades que não são satisfeitas no indivíduo, e a gente tem falado isso desde o início. Um dos objetivos do marketing é atender necessidades que não são satisfeitas. Exatamente por causa disso as pessoas geram demandas, né? Então, o primeiro momento é o reconhecimento de necessidades não satisfeitas. O que gera uma tensão, nós procuramos sempre um estado de equilíbrio, um estado de equilíbrio mental, digamos assim. E quando surge uma necessidade, é como se esse equilíbrio fosse perturbado. Então nós vamos procurar alguma coisa que nos faça voltar ao estado de equilíbrio. Isso é, nós vamos procurar alternativas para reduzir essa tensão provocada por necessidades não satisfeitas. A partir disso, tendo reconhecido essas necessidades, eu vou fazer uma avaliação de alternativas, uma avaliação das alternativas que foram levantadas. A partir disso, eu decido uma compra, eu realizo uma compra, e eu compro, uso, e vou ter efeitos pós-compra, satisfação, vou aprender alguma coisa com isso. 3 grandes momentos, digamos assim, que vão estar associados a isso de uma maneira muito frouxa, digamos assim, muito ampla, mas, no entanto, são 3 grandes momentos que a gente tem que considerar. É um primeiro momento em que impera, digamos assim, o estado de motivação. Eu vou abrir as portas da minha percepção, abrir o meu mundo e deixar que as coisas me afetem. Exatamente o momento do reconhecimento das necessidades, digamos assim. Um segundo momento, teoricamente falando, é o momento em que eu, tendo aberto as minhas portas da percepção e tendo sido impactado pelos estímulos do mundo, eu pararia para pensar a respeito dessas coisas, é o momento que a gente chama de cognição. E um terceiro momento, em que, uma vez tendo entendido o que está acontecendo, uma vez tendo tomado um determinado caminho, uma vez as informações se instalando na minha mente, eu vou aprender. Eu vou mudar o modo como eu conheço as coisas, eu vou mudar o modo como eu reajo aos fatos do mundo, o modo como eu analiso, avalio as informações que chegam a mim. Esse modelo ele é muito rico, ele é muito complexo, digamos assim, e como vocês vão ver nesse próximo slide aqui, ele é muito particularmente adaptável a compras de alta complexidade. Tá? A complexidade das compras é como se fosse uma espécie de contínuo entre uma alta complexidade e uma baixa complexidade. Compras muito complexas são compras que, na verdade, vocês estão vendo a alta complexidade desse lado aqui, né? Compras muito complexas são compras que envolvem um risco relativamente alto, o risco percebido, portanto, associado àquilo é mais alto, eu vou pensar mais a respeito
da compra que eu faço, portanto, o processamento de informação, e essa palavra é muito importante, a gente vai usar algumas vezes aqui, o processamento das informações que chegam a mim, ele é mais intenso, e exatamente por causa disso, aquele modelo que eu apresentei anteriormente, ele representa bem esse tipo de compra. Tá? Do outro lado, do lado da baixa complexidade, eu tenho compras que são feitas habitualmente, compras de muito baixo risco, compras que eu já realizei, são atividades de compra que já foram realizadas há muito tempo, marcas que eu conheço, até produtos que eu conheço, características de produto, atributos de produto que já são bastante conhecidos de mim, e são tarefas que eu já realizei. Então, muitas vezes eu realizo essas tarefas habitualmente. O risco percebido é muito baixo, o processamento de informação, o quanto eu penso a respeito, portanto, aquela fase de cognição, ela é muito pequena, pode chegar a ser nula, digamos assim, e o processo ele se torna habitual, é um processo quase imediato, é um processo que passa muito rapidamente. Se por acaso nas compras de alta complexidade todas aquelas etapas ali elas vão acontecer, na compra de baixa complexidade a coisa vai correr muito rapidamente. Tá? Com exemplos disso, eu tenho de um lado a compra de um automóvel, de um apartamento, do outro lado eu tenho a compra de pasta de dentes, de cereal matinal, qualquer coisa que eu tenha que comprar frequentemente, refrigerantes, água mineral. E no meio, que é exatamente a área mais quente, digamos assim, no mercado, eu tenho boa parte dos produtos. São compras que eu penso a respeito, mas no final das contas também não são compras muito complexas e que eu viro noites pensando a respeito, leva muitos dias. Né? Ir num restaurante fino, comprar uma passagem de avião, são exemplos interessantes disso. A tendência que os mercados têm é tirar os produtos das pontas, seja porque ele é tão complexo que eu desisto de comprar, ou seja porque ele é tão simples que eu não mudo de marca. Tá? Então eu quero tirar as pessoas do hábito da compra da mesma marca, por um lado, portanto complicando um pouquinho mais algumas compras. Eu quero tirar as pessoas do lado da complexidade muito grande, simplificando algumas compras. Eu trago essas coisas mais ou menos para o meio, digamos assim, desse contínuo. Tá? Falando especificamente a respeito desses três grandes momentos, o momento da motivação, o momento da cognição, o momento da aprendizagem, eu vou começar a conversar com vocês a respeito de teorias motivacionais. E vocês devem ter lido o livro de Kotler, em três teorias que ele levanta ali. Uma delas é a teoria do Maslow, tá? Que vocês conhecem bem, eu acho que eu não vou precisar conversar muito a respeito dela. A segunda delas é a teoria de um camarada chamado Herzberg, e a terceira delas é a teoria de um camarada chamado Sigmund Freud. Tá? Segundo a teoria de Maslow, e eu já falei para vocês, eu acho que eu não vou precisar me delongar muito, porque vocês já conhecem isso, as necessidades humanas elas são ordenadas como se fosse uma espécie de hierarquia, tá? Que começa com as necessidades fisiológicas, logo depois vem as de segurança, as sociais, as de autoestima e as de autorrealização. É uma pirâmide, né? Em que as mais básicas estão no fundo, as mais complexas estão no alto. E o que Maslow disse é que você não se movimenta para um nível mais complexo de necessidade se por acaso o nível mais básico não estiver razoavelmente satisfeito. Tá? Em outras palavras, eu não vou me preocupar muito em oferecer um churrasco para os meus amigos, é uma coisa típica de necessidades sociais, se por acaso eu não tenho que comer no dia. É bastante óbvio isso. Né? Eu não vou me preocupar muito em me realizar como um cozinheiro, digamos, se por acaso eu estou realmente muito preocupado em fazer relações sociais. Tá? A alimentação, de uma certa forma, é uma maneira interessante da gente exemplificar como funcionam esses diversos níveis. Né? No nível das necessidades fisiológicas, a pessoa se preocupa com o que vai comer no dia, porque a comida de amanhã ela não é garantida. No nível das necessidades de segurança, preocupa-se com a alimentação todos os dias. Tá? Eu sei que eu consigo comer hoje, eu vou me preocupar em comer amanhã, tá? E garantir, digamos assim, essa minha capacidade de me alimentar e proteger, e morar em algum lugar seguro, digamos assim. As necessidades sociais, nesse momento começa a entrar o outro, começa a entrar o olhar da outra pessoa.
E o primeiro grande momento é ser aceito. Tá? Talvez é o grande problema das necessidades sociais. Você quer ser aceito pelo seu grupo social. Tá? Um churrasco no fim de semana com os amigos é um caso clássico. Você chama os amigos para estabelecer as suas relações e estabelecer boas relações com eles. Né? Participar do time de futebol do seu local de trabalho, do seu local de estudo, são coisas bastante próprias, digamos assim, do nível de necessidades sociais. Uma vez isso, de uma certa forma, tendo sido atingido, você sabendo que foi aceito pelos seus colegas, talvez seja importante você dar um passo além e procurar ser reconhecido como uma pessoa legal, importante, uma pessoa conhecedora. Tá? Então, talvez nesse nível, faça sentido você chamar os teus amigos para um almoço fino na sua casa, digamos assim. Ou sair com uma pessoa num restaurante fino, num restaurante mais elegante, em que você possa ser visto pelos outros. Tá? Isso é uma coisa mais típica da necessidade egoística, da necessidade de autoestima, digamos assim. Né? Uma vez passado isso, você entra naquele nível do não me importa mais essas coisas de ser visto, ver as outras pessoas. Eu quero fazer o meu bom jantar para o meu companheiro, para a minha companheira, para a pessoa que mora comigo, em casa. Tá? E comer da melhor maneira possível, uma coisa que eu tenha elaborado na minha própria casa, tá? Com minha parceira, com meu parceiro de vida. Tá? Isso daí seria a necessidade de autorrealização. Boa parte dos produtos, de uma certa forma, eles podem estar associados a mais de um desses níveis. Tá? Esse modelo ele é muito frequentemente falado, muito frequentemente mal entendido também, e muito criticado. Uma das grandes críticas que se faz dele é que você efetivamente tem que passar por todos os níveis de necessidade para se sentir uma pessoa realizada. Você não pode efetivamente se sentir completamente realizado tendo seus amigos e nada mais. Tá? Essa é uma das críticas que se faz ao modelo de Maslow. Tá? Mas, no entanto, isso daí é razoavelmente utilizado na área de consumo. Tá? Quando você traz imagens da felicidade em família, traz imagens de realização numa atividade social, quando você traz imagens de sensação de segurança ao longo da vida, quando você traz uma imagem de felicidade por ter atingido um determinado tipo de objetivo, você está remetendo a elementos que estão presentes na teoria motivacional de Maslow. Tá? A teoria motivacional de Herzberg, ela é, de uma certa forma, mais simples. Ela diz que existem, e ela é interessante porque ela acaba sendo usada em muitos modelos de avaliação de satisfação com produtos e com serviços. Ele diz que existem fatores que são insatisfatores e fatores que são satisfatores. Tá? É muito importante, no uso de um produto, ou ao receber um serviço entregue para mim, que os fatores que me satisfazem sejam mais intensos, e mais numerosos e mais fortes do que os fatores que não me satisfazem. Uma outra teoria que está muito relacionada a essa é a que diz existem alguns elementos que são motivadores e existem outros elementos que são higiênicos. Tá? Existem alguns atributos de produto que não obrigatoriamente me motivam a comprá-lo, como, por exemplo, sei lá, talvez o formato dessa xícara. Tá? Talvez o padrão de decoração da xícara seja um elemento motivador mais interessante do que o próprio formato em si, porque muitas xícaras têm esse formato, mas não esse padrãozinho que está sendo mostrado aqui. Isso são coisas que eu tenho que pensar enquanto gerente de produto e entregar da melhor maneira possível para o meu cliente. A terceira teoria motivacional é a mais complexa de todas, a mais refinada, eu particularmente acho, de todas, e talvez a mais difícil de entender, é a teoria freudiana. Tá?
Para Freud, existe uma coisa chamada inconsciente. É como se eu tivesse uma outra pessoa morando dentro de mim, com quem eu não consigo falar diretamente, mas que solta informações e solta pedidos constantemente para mim. Essa pessoa seria o inconsciente. Segundo Freud, o inconsciente ele não tem linguagem, não tem sexo, não tem idade. É como se fosse um alguém que eu não conheço direito, mas que está dentro de mim. Tá? E esse alguém, ele ganha boa parte, digamos assim, da capacidade de ação dele por um momento muito simples, um momento que eu me separo da minha mãe, um momento que eu me torno uma pessoa autônoma. Tá? Evidentemente, ao longo de toda a minha infância, eu vou ter que ser cuidado, tratado, alguém vai ter que cuidar de mim, vai ter que me alimentar, vai ter que me educar. E essa relação que eu tenho com a mãe é uma relação que me completa, digamos assim. Mas ela nunca vai completar tanto quanto no tempo em que eu estava dentro do útero da minha mãe. Aquela relação era perfeita, porque eu não tinha que fazer rigorosamente nada, eu estava completamente protegido, alimentado, suprido, nutrido. E no momento que você corta o cordão umbilical, essas sensações de proteção, de nutrição, de acolhimento, elas desaparecem. E segundo Freud, a gente vai passar boa parte da nossa vida tentando recuperar isso de alguma maneira. Quando eu me apaixono, eu digo que eu encontrei a minha outra parte, que eu encontrei a quem me completa. Tá? Isso é uma ilusão, tá? É uma grande ilusão. Eu sou uma pessoa autônoma e, exatamente por causa disso, incompleta. Tá? Só que essa ilusão de completude é que gera os meus desejos. Meu inconsciente, ele pulsa constantemente e não para de pulsar e nunca vai parar de pulsar, soltando para a minha área consciente desejos, constantemente. Tá? Essas pulsões inconscientes, elas podem ser tranquilamente entendidas como parte de algo que Freud chamava de isso, e que a gente entende como sendo o id. Tá? Do outro lado disso, e também de uma certa forma inconsciente, ao longo da minha vida, eu vou sendo educado, aprendo coisas, eu vivo, eu tomo paulada, opto por coisas erradas, e erro, e acerto, e eu constantemente vou vendo esses meus desejos sendo deferidos, sendo sempre deferidos e negados, porque eles nunca são atendidos. Porque eu nunca vou conseguir voltar àquela situação de completude uterina. Isso não vai acontecer. Tá? Esse aprendizado, essa informação que vem do mundo e que vai se acumulando, digamos assim, inconscientemente para mim, é como se fosse uma espécie de grande barreira, reprimindo, digamos assim, a ação das minhas pulsões mais instintivas e inconscientes. A gente vai chamar de superego. Freud chamava de supereu. Tá? Eu vou ter que negociar com o ambiente, negociar com essas duas forças inconscientes e me relacionar com o mundo. Tá? No modo de me relacionar com o mundo surge uma terceira entidade, digamos assim, parte da minha personalidade, que é semiconsciente, chamada ego, ou eu. E o que marketing pode, de uma certa forma, fazer é constantemente ativar o seu id. Como se ele estivesse fazendo uma espécie de diálogo com o seu id, para que você queira, para que você deseje as coisas e cada vez mais deseje as coisas. Em vários anúncios, vocês estão vendo agora alguns anúncios aqui que exemplificam isso. Eu vou incentivar as pessoas a retornarem a essa situação de equilíbrio, retornarem a essa situação de felicidade, retornarem a essa situação de completude, digamos assim, sempre. Seja por uma felicidade interna, seja por uma sensação de realização. Notem bem, ele de uma certa forma até dialoga com os mesmos termos que foram usados lá por Maslow, mas a lógica dele é completamente distinta, é totalmente distinta.
Tá? É como se fosse uma guerra que eu não vou ganhar nunca. Na verdade, o id sempre vai ganhar, eu sempre vou estar continuamente desejando e querendo mais, e querendo mais, e querendo mais. Tá? E isso sempre vai acontecer. Portanto, desejos nunca são satisfeitos. O que significa atender necessidades insatisfeitas é uma coisa momentânea, porque logo depois ela volta, e logo depois ela volta, e logo depois ela volta. Ou seja, marketing, atender desejos de pessoas, na verdade, não é muito preciso. Na verdade, não é muito exatamente isso que o marketing faz. O marketing quer mesmo é ativar necessidades, é ativar desejos, é fazer com que você volte à situação de precisar de alguma coisa. É isso que ele faz. Exatamente por causa disso, a teoria freudiana ela é tão fundamental, tão importante para a gente. Tudo que eu estou falando aqui se refere à abertura do meu aparato perceptivo e a entrega ao mundo, digamos assim, enquanto pessoa motivável, entendendo a motivação como aquilo que me movimenta, que me faz sair do repouso e agir. Tá? Um elemento muito importante nesse momento é o que a gente chama de percepção. Tá? O mundo entra em mim, o mundo entra na minha consciência através dos meus sentidos. Tá? A visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição. Tá? E eu não preciso dizer para vocês que a visão tem um papel muito importante dentro desse jogo perceptivo. Boa parte do que chega a nós é via visão. Portanto, a visão é o nosso sentido dominante. Assim como o sentido dominante do cachorro é o olfato, o nosso sentido dominante é a visão. Tá? O que eu percebo é o que eu consigo identificar com os meus sentidos. A percepção, ela não é pensar a respeito daquilo que chegou a mim. Não é formar uma opinião a respeito daquilo que chegou a mim. Não é classificar aquilo dentro de uma caixinha cognitiva. A percepção se refere a eu ser capaz de sacar que o negócio foi mostrado para mim. Tá? Porque nem tudo que é mostrado para a gente saca. Nem tudo que é mostrado para a gente percebe, digamos assim. Portanto, como eu disse para vocês, percepção estando se referindo ao impacto que os estímulos do ambiente têm sobre os nossos sentidos, ela não é sobre o que eu elaboro a respeito desses estímulos. Ela é o simples fenômeno do impacto nos sentidos e a identificação que eu faço daquele estímulo. Tá? Eu não preciso dizer para vocês, por exemplo, que nós precisamos perceber características de produtos. Nós precisamos perceber a marca do produto. Nós precisamos perceber o modo como o produto se apresenta para nós, em um sentido muito amplo, digamos assim. Exatamente por causa disso, eu tenho que superar uma primeira grande barreira que nós temos para conseguir penetrar, digamos assim, no outro, que é a que a gente chama de atenção seletiva. Existe uma seletividade na atenção. Eu não consigo prestar atenção em todas as coisas que chegam a mim todos os dias. Eu ficaria louco se por acaso eu conseguisse perceber tudo. Tá? Eu vou perceber algumas coisas. Seja porque alguém fala alguma coisa que eu não ouço ou não presto atenção, portanto é como se eu não tivesse ouvido, seja porque alguma coisa passa na frente dos meus olhos e eu simplesmente não vejo. Tá? Vocês já devem ter visto um filme, eu mostrei agora, ainda há pouco, um filme de umas pessoas jogando basquete. E eu pergunto para vocês, alguém viu o gorila? Se você não viu o gorila, isso significa que tem alguma coisa que acontece na frente dos teus olhos e que você não vê, que você não percebe. E muita gente não percebe. O mais frequente é você não perceber as coisas do que perceber. A isso a gente chama de atenção seletiva.
eu evidentemente vou fazer alguma coisa para conseguir superar, digamos assim, isso. Eu gostaria de acompanhar a informação a respeito do meu produto com um movimento. Eu gostaria de fazer com que a informação que eu dou sobre o meu produto ela apareça no centro da visada do meu cliente, do meu consumidor, não, do consumidor que eu tenho como alvo, digamos assim, do meu público-alvo nesse ponto. Eu usei muito pouco essa palavra com vocês nesse termo. Eu tenho que usar mais, porque isso é muito importante para nós. Todo produto tem um público-alvo. Estou voltando o produto para aquele determinado público. E isso está diretamente associado, por exemplo, à segmentação. Eu posso ter, dentro de cada um desses segmentos, eu tenho um público-alvo distinto com uma descrição distinta. O que nós estamos discutindo hoje é como atingir esse público-alvo. E o que eu estou dizendo para vocês agora é, eu tenho que fazer com que ele perceba o que eu digo. Dentro do supermercado você tem uma quantidade imensamente grande de mensagens com embalagens de produtos que são mostradas, preços de produtos que são exibidos. Algumas empresas, alguns anos atrás, elas começaram a fazer comunicação dentro do supermercado, um tipo de display que fica pendurado e ele balança. O simples movimento daquele display faz com que você perceba aquilo mais intensamente, mais imediatamente do que outros displays do mercado. Eu não tenho visto isso aqui no Brasil, ultimamente. Uma maneira que eu tenho de fazer com que as pessoas percebam melhor as minhas marcas no supermercado é colocando as marcas mais próximas do nível do olhar. Mais próximas, digamos assim. Uma outra maneira que eu tenho é fazendo uma embalagem que seja mais claramente visível. Então, por exemplo, se por acaso eu faço café, é melhor eu fazer café que possa ser mostrado verticalmente do que um saco de café que eu tenho que fazer uma pilha em que ele seja mostrado horizontalmente. Tá? Ainda mais porque essa pilha provavelmente vai estar nas prateleiras inferiores das gôndolas dos supermercados. Uma categoria de produto que tem usado isso muito frequentemente é a farinha. Algumas farinhas são vendidas em sacos de plástico, que têm que ser empilhados e não podem ser colocados em pé. Outras farinhas elas são vendidas em sacos de papel, que podem ser colocados em pé, portanto são mais visíveis dentro do supermercado. Isso, de uma certa forma, faz com que a gente supere mais rapidamente ou mais eficazmente essa barreira da seletividade da atenção. Uma outra seletividade que acontece é a distorção. A minha distorção ela é seletiva. O que significa? Algumas mensagens que eu recebo eu compreendo claramente. Bem, outras mensagens, eu compreendo outra coisa, eu compreendo o que eu quero. E isso é uma coisa muito frequente entre consumidores. Consumidores entendem o que eles querem a respeito daquilo que chega a eles. Um consumidor dentro de um supermercado ou no mercado, de uma maneira geral, ele não está fazendo uma prova de marketing. Tá? Ele tem liberdade para entender o que ele quer daquele produto que ele está vendo. Tá? Eu quero que a pessoa compreenda aquele produto da melhor maneira possível. Tá? Então, por exemplo, e trazendo um pouquinho do que a gente entendeu sobre cultura, algumas cores de produtos são mais afim, digamos assim, são mais claramente associadas a categorias de produtos do que outras. Tá? É possível que o verde, o amarelo e tons terrosos ou pastéis sejam mais associados a produtos como a farinha, como o açúcar, do que cores muito fortes como o vermelho profundo. Tá? É muito simples. Vamos no supermercado, ver quantas embalagens de açúcar vocês veem com um vermelho vivo. Por outro lado, as embalagens de carne, que são vendidas embaladas, elas muito frequentemente se veem à vontade para usar o vermelho, tá? Mas não uma cor pastel. Tá? Isso, de uma certa forma, ajuda a gente não apenas a perceber o produto, mas a entender o que está lá dentro, a característica do que está sendo oferecido para as pessoas. Terceiro ponto. Eu retenho uma parte muito pequena daquilo que eu percebo, e uma parte menor ainda,
do que eu retenho é o que eu retenho corretamente. Quer dizer, para reter alguma coisa eu tenho que ter percebido e tenho que ter percebido corretamente. Porque eu posso também reter alguma informação errada a respeito do produto. Posso reter um engano. Eu quero que a pessoa retenha informação a respeito do meu produto e retenha corretamente. Portanto, a retenção ela também é seletiva. Boa parte do que eu falo para vocês nas aulas não é retida. Não vai para a memória de longo prazo. Eu estou falando aqui de memória de longo prazo, já falando alguma coisa a respeito do processo de aprendizagem e a presença da memória nisso. Eu vou falar um pouquinho mais longamente a respeito disso daqui a pouco. Mas é muito importante que eu ajude o consumidor a reter na memória a informação que eu passo para ele. Para que eu consiga fazer isso, eu vou ter que pensar um pouquinho a respeito de como funciona a memória da pessoa. Quais são os modelos que eu tenho para explicar como funciona a memória? Como é que, sabendo desses modelos, eu posso ajudar uma pessoa a reter melhor uma informação que eu passo para ela? Tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tudo bem? O último ponto sobre percepção nós temos um tempo dentro do qual nós conseguimos perceber alguma coisa. Como eu falei para vocês, nem tudo que é mostrado para nós percebemos. Existe um negócio chamado percepção subliminar. A percepção subliminar é alguma coisa que eu percebo, mas não conscientemente. É uma informação que até chega dentro da minha mente, chega no meu cérebro, mas eu não consigo sacar isso conscientemente. Talvez ela fique instalada lá inconscientemente. Né? E exatamente por causa disso ela acaba trabalhando inconscientemente ou contra mim ou a favor de mim. Se por acaso alguém leu o livro Admirável Mundo Novo, nesse livro as pessoas elas aprendem durante o sono, ouvindo uma gravação constantemente. Tá? Isso, de uma certa forma, constrói uma maneira de vida, uma série de conhecimentos que a pessoa não sabe que adquiriu, mas que são importantes para a vida em comum, tá? Ou pelo menos para a vida em comum que aquele regime queria desenvolver, queria construir, digamos assim. Eu não preciso dizer para vocês que isso aí é maravilhoso para regimes autocráticos, para regimes não democráticos. Eu faço com que as pessoas aprendam coisas sem que elas saquem que estão aprendendo isso, tá? E, de uma certa forma, elas acabam agindo de maneira consistente com aquilo que eu quero que elas façam. Tá? O ideal para mim, em marketing, seria que as pessoas conseguissem compreender coisas o tempo todo e agissem sempre de maneira consistente com o que eu quero que elas façam. Só que eu tenho que respeitar a liberdade do outro. A liberdade do outro é fundamental. A liberdade de escolha, a liberdade de compreensão dos fatos, a liberdade de acesso à informação. Elas têm que superar, digamos assim, algo que eu chamo, eu não, mas os economistas muito frequentemente chamam, de assimetria de informação. Tem coisas que eu sei a respeito do meu produto, que o meu consumidor não sabe. O ideal seria que ele soubesse de tudo, que ele tivesse todas as informações possíveis para tomar as decisões dele de maneira mais informada que fosse possível. Tá? Isso aí talvez levasse a menos erros, mas nem todas as empresas estão dispostas a abrir mão, digamos assim, dessa assimetria. Talvez porque não tenham produtos que sejam suficientemente sólidos para conseguir se sustentar no mercado e que todo mundo sabe exatamente o que está sendo vendido. Né? Vocês têm consciência do que está dentro da Coca-Cola? Evidentemente, a gente opera com isso de maneira confortável enquanto consumidores. Eu não sei se eu operaria com isso de maneira confortável enquanto produtor. Tá? Estou fazendo uma crítica. Isso efetivamente é uma crítica. Vamos nos movimentar um pouquinho para um outro tema chamado conhecimento. Tá? Eu estava falando para vocês agora a respeito... Comecei falando sobre motivação e sobre abertura do meu aparato perceptivo. Depois eu passei para a percepção, quer dizer, como é que eu consigo efetivamente chegar a você com uma mensagem que seja percebida de maneira correta e, a partir disso, retida. Tá? Você tem que pensar a respeito daquelas coisas que chegam a você, não adianta nada você não pensar sobre isso. E você vai precisar pensar para tomar uma decisão. Muitas decisões são tomadas por equilíbrio.
digamos assim, eu vou pesar prós e contras de cada uma das alternativas que eu tenho e a partir disso eu vou tomar uma decisão. A gente vai falar sobre isso mais no próximo vídeo, não nesse. Tá? O conhecimento envolve algumas coisas que são importantes. Tá? A primeira delas é a formação de opiniões, a formação de opiniões. Tá? Ao que eu vou chamar de atitudes. Atitudes, portanto, são formações de disposições e opiniões. Atitudes não são comportamento. Tá? Isso é muito importante a gente notar. O conhecimento ele é muito importante para que a gente entenda como as pessoas formam atitudes. O comportamento da pessoa não faz parte da área da cognição ou das atitudes, faz parte da prática, faz parte da ação, aquilo que eu faço, digamos assim. Tá? Portanto, perguntar para uma pessoa a respeito de comportamento, sobre como ela já se comportou, é perguntar no passado. Você já comprou tal produto? Você já fez tal coisa? Você já foi a tal restaurante? Você já usou tal provedor da internet? Você já foi a tal site? Sempre no passado. Tá? Porque isso aí indica efetivamente um comportamento passado e uma opinião baseada em comportamento. Agora, se por acaso eu faço um produto novo no mercado e pergunto, você compraria essa xícara? Tá? Esse compraria não indica uma atitude, não indica um comportamento, ele indica uma atitude. E essa atitude a qual estou me referindo é uma intenção de comportamento. Eu compraria isso? Compraria. Eu teria intenção de comprar isso. Essa intenção de comprar é uma atitude. Assim como o que eu penso a respeito. Eu olho para essa xícara e penso, ela é bonitinha. É uma xícara prática, ela parece ser forte. Tá? Vou falar coisas que são relativas a ela, são coisas que eu penso a respeito dela, é um componente cognitivo das atitudes. Essa xícara me parece forte. Essa xícara tem um tamanho que eu acho adequado. Essa xícara tem uma decoração agradável. Não. Agora, eu também posso ter um componente afetivo. O componente afetivo eu gosto dessa xícara. Tá? Quando eu digo, eu gosto dessa xícara, eu estou no nível do afeto. Quando eu digo, essa xícara é adequada para mim por causa do seu tamanho e da decoração adequada, eu estou no componente cognitivo. Quando eu digo para você, eu compraria essa xícara, eu estou no que eu chamo de componente comportamental, o componente conativo da atitude. Tá? Portanto, se por acaso eu quero fazer avaliação de atitudes de pessoas a respeito de um produto qualquer, é interessante eu cobrir esses três elementos, componente afetivo, componente cognitivo e o componente comportamental. Mas nunca confundindo o componente comportamental da atitude com o comportamento afetivo. Tá? Atitudes funcionam para indicar comportamento futuro? Sim. Elas podem ser um bom indicador de comportamento futuro para a compra de vários produtos, mas não obrigatoriamente são um bom indicador. Tá? Uma vez na minha vida, em um determinado momento, eu gostava de montar modelos de plástico, de aviões e tanques de guerra. Eu já era velho quando fazia isso, sabe? Eu fazia sério. E eu conheci um camarada que abriu uma loja num bairro na zona norte do Rio, chamado Tijuca, e ele tinha catálogos de modelos de plástico, né? Tinha um tanque de guerra, que era muito bonito. E ele perguntava para as pessoas, você compraria esse tanque? Se eu comprasse, compraria. As pessoas, não, compraria, legal, bacana. Aí ele comprou umas 8 caixas daquele modelo. Ninguém comprou. Quer dizer, ele acreditou no componente conativo, no componente comportamental da atitude, tá? E ele acreditou que isso indicasse o comportamento futuro. E ele se frustrou muito, porque as pessoas não compraram. Ele ficou com os 8 modelos lá, teve que vender esses 8 modelos a preço muito mais baixo, muito tempo depois. Ele perdeu dinheiro com isso. O último ponto que eu quero comentar com vocês é aquilo que a gente chama de aprendizagem. Tá? A aprendizagem está relacionada ao conhecimento. Existem 2 formas de aprender. Existem várias formas de aprender, mas eu vou falar de 2 formas para vocês.
Uma delas é a forma comportamental e a outra delas é a forma cognitiva. Tá? Aprender comportamentalmente significa produzir um comportamento associado a um determinado tipo de estímulo. Não obrigatoriamente porque eu convenci você de que aquela coisa era a melhor coisa a fazer, mas porque essas duas coisas estão associadas uma à outra como se você fosse um cachorro. Isso é baseado no trabalho de um camarada chamado Pavlov. Vocês vão ver a fotografia de uns cachorrinhos em um laboratório. O que é que ele fazia? Ele partia do princípio que ele pode associar um estímulo que nada tem a ver com a salivação a um estímulo que tem tudo a ver com a salivação do cachorro. O estímulo que tem tudo a ver com a salivação é a comida. Ele chamava aquela comida de um estímulo não condicionado. Se eu mostro comida para o cachorro, ele saliva, se ele estiver com fome, come. Agora, um outro estímulo que nada tem a ver com uma comida pode ser um barulho. Tá? Muitos treinadores de cachorro usam um clique na mão, um barulhinho. Ele botava uma campainha. Então, o que ele fazia? Ele colocava todos os cachorrinhos na bancada, tocava uma campainha, e depois de tocar a campainha ele dava para o cachorro a comida. Os cachorros comiam. Depois de fazer isso algumas vezes, ele tocava a campainha, mas não dava a comida. Os cachorros salivavam. O que significa? Eles associaram aquela campainha a uma resposta que só acontecia na presença da comida. A comida, ela gerava uma resposta não condicionada, salivação. Era um estímulo não condicionado. Tá? No momento em que eu toco a campainha e o cachorro saliva, aquela campainha, como um estímulo condicional, acaba gerando uma resposta condicionada à salivação. Em marketing a gente tem isso acontecendo o tempo todo. Quando eu mostro num anúncio, como vocês vão ver agora aqui, um produto, que geralmente aparece inclusive no canto inferior direito assim, no anúncio. Né? Quando eu mostro um produto e uma imagem agradável, o que eu estou querendo associar é aquele produto àquela imagem agradável. De modo que você vai entender aquele produto como associado àquela imagem agradável. É como se fosse, eu estou tratando você como um cachorro, literalmente. Eu não estou explicando para você que molico tem a ver com a leveza de um casal que parece estar voando. Tá? Mas não, quando eu mostro a imagem do produto da Molico e um casal voando, eu estou querendo juntar essas duas coisas, a leveza daquele casal e o Molico. O Molico não está nada de leve em si, não tem nada a ver com leveza. Ele é um leite em pó. Tá? Mas eu associo essas duas ideias comportamentalmente, usando aprendizagem comportamental, aprendizagem behaviorista, como muita gente fala. No outro lado dessa história, nós temos a aprendizagem cognitiva. Na aprendizagem cognitiva, eu parto do seguinte princípio. A nossa mente ela tem uma estrutura. O nosso conhecimento tem uma estrutura. Quando eu ensino para você alguma coisa, é porque eu mudei essa estrutura de conhecimento. Um pedagogo que esteve muito diretamente associado a isso é um camarada chamado Piaget. Vocês vão ver a fotografia dele aqui agora. Eu trabalhei muito com as ideias dele na minha tese de doutorado. Ele parte do princípio que a estrutura, a mente da gente, ela está estruturada, o conhecimento está estruturado. E tem duas maneiras interessantes de eu entender essa estruturação que eu vou conversar com vocês agora. Uma delas diz o seguinte: o conhecimento está estruturado em categorias. E a outra, o conhecimento está estruturado em esquemas. São dois modelos concorrentes, tá? Cada um deles com as suas vantagens. De acordo com categorias, eu entendo a minha mente como se fosse um conjunto de caixinhas. E tudo que eu conheço eu coloco numa caixinha. Essas caixinhas, elas estão hierarquicamente ordenadas. Eu vou dar um exemplo aqui de categorização para vocês. Pensem em um pássaro. Pensem agora em um pássaro. Tá?
Agora que vocês pensaram no pássaro, eu pergunto para vocês, alguém pensou numa galinha? Talvez não, né? Porque a galinha, ela não está exatamente na categoria dos pássaros. Se eu pedisse para você pensar em uma ave, talvez alguém pensasse numa galinha, porque a galinha, ela é uma ave. Mas tem uma coisa que faz com que a galinha seja diferente de uma pomba, por exemplo. É que a pomba voa, a galinha não. Então a pomba é um pássaro, a andorinha é um pássaro. Mesmo o pato é um pássaro. Tá? Um canário é um pássaro. Mas uma galinha não, porque a galinha não voa. Alguém pensou em pinguim? Pinguim é uma ave. Mas ele não é categorizado na caixinha do pássaro. Tá? Então é uma subcategoria de ave, é pássaro. Tá? A mesma coisa pode acontecer no mercado. Se eu peço para vocês pensarem no sabonete Dove, ele é um sabonete. Eu disse para vocês, sabonete Dove. Tá? Mas só que em toda a campanha do Dove, eu tento colocar ele numa caixa assim, tipo, mais próxima do hidratante também. Tá? Isso é uma coisa bastante presente, digamos assim, na categoria do Dove. Se eu penso para vocês pensarem no Colgate, aquele que resolve 12 problemas bucais, tá? Ele cai numa caixinha diferente do Close-Up. Close-Up cai na caixinha das pastas de dente que deixam os dentes bonitos. O Colgate 12, ele cai na caixinha das pastas de dente que deixam os dentes saudáveis. Ele vai ser colega ali, por exemplo, da Sensodyne, tá? Que eu nunca vou colocar na caixinha da pasta de dente que deixa os dentes bonitos. Se você pensou em posicionamento, é isso aí mesmo. Quando eu posiciono um produto, eu coloco o produto em uma caixinha. É isso que eu faço. Isso é muito importante, principalmente se por acaso a gente pensar que produtos estão ordenados em categorias. E essas categorias, elas têm uma estrutura hierárquica. Tá? São categorias dentro da qual você tem subcategorias, subcategorias, subcategorias. Entra numa farmácia e procura ver quais são as categorias e subcategorias de shampoos. São várias subcategorias dentro da categoria shampoos, digamos assim, com muitos posicionamentos, com muitas marcas distintas, com muitos preços distintos. O outro modelo de organização de conhecimento que eu gosto de conversar com as pessoas é o esquema. Tá? Esse é talvez um pouco menos conhecido, mas é o que está mais próximo do pensamento do Piaget. Ele diz o seguinte, a minha mente é ordenada não como se fossem armários com caixinhas dentro. A minha mente é ordenada como se fosse uma grande teia de unidades de memória. Tá? São nódulos, que são unidades de memória, conectados por relações semânticas, por relações de significado, semelhança, de semelhança, seja lá o que for. Tá? O que significa? Se eu falar um determinado nome para vocês, eu provavelmente vou ativar essa rede. Eu vou ativar essa grande rede n-dimensional que está na mente de todos nós. Quanto mais rica essa rede, quanto mais elementos ela tiver, mais rico é o esquema. Quanto mais pobre for essa rede, quanto menos elementos ela tiver, mais pobre é o esquema. Quanto mais elementos eu tiver dentro dessa rede, mais coisas eu posso usar para conversar com o meu consumidor a respeito do produto. Quanto menos elementos eu tiver, menos coisas eu posso lançar a mão. Tá? Então eu vou falar o nome de 2 cidades para vocês. A primeira cidade que eu vou dizer para vocês é Paris. A segunda cidade que eu vou dizer para vocês é Quito. Qual dessas 2 cidades ativou uma rede mais rica? Qual dessas 2 cidades tem significados mais intensos na mente da gente? A cidade que tem significados mais intensos na mente de boa parte das pessoas é Paris. Tem uma série de conexões bastante vasta. Vocês lembraram de muita coisa associada a Paris. Os prédios da arte, das ruas, do Cartier Latin,
a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, do Champs-Élysées, dos bares com as cadeiras na beira da rua, tá? Nomes de várias pessoas que passaram em Paris e no Rio Sena. E quando eu falo do Rio Sena, talvez alguns de vocês tenham se lembrado do corredor Senna, Ayrton Senna, e da Fórmula 1. São esquemas muito ricos. Agora, quando eu falo de Quito, o que vocês se lembram? Tá? Equador, a linha do Equador, o Amapá, a língua do Equador passa pelo Amapá, já saí do Equador. Eu penso, de repente, em um tipo físico de gente que poderia estar tanto no Equador, quanto no Peru, quanto na Bolívia, quanto no Paraguai. Um indígena sul-americano. Como se veste um equatoriano? É diferente do peruano? Não sei. Definitivamente, não sei. Tá? Então, é um esquema muito mais pobre e que muito pouco provavelmente eu vou usar para posicionar produtos. Como é que eu ensino uma pessoa? Eu posso ensinar alguém usando esses esquemas. Assim como eu posso ensinar alguém a colocar um produto dentro de uma caixinha, dizendo para ela em que caixinha colocar esse produto, eu posso ensinar para uma pessoa alguma coisa usando o esquema. Eu posso usar o esquema de Paris, como vocês estão vendo aí no anúncio agora, eu posso usar o esquema da elegância parisiense para posicionar um perfume. Eu me remeto a uma imagem de Paris. Tudo bem? A gente faz isso o tempo todo. O que memória tem a ver com isso e com aquilo que eu falei anteriormente lá sobre retenção? Tá? Eu quero que as pessoas lembrem do meu produto, lembrem da minha marca, lembrem. Tá? Eu tenho dois tipos de memória. Uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. Como se fosse a memória RAM do computador e o disco rígido dele. Você tem um tempo que passa entre o uso da informação na memória RAM e a coleção desse negócio no disco rígido. O disco rígido é muito maior do que a memória RAM. Geralmente muito grande em comparação com a memória RAM. A mesma coisa acontece com a nossa memória de longo prazo em relação de curto prazo. A memória de curto prazo, ela é muito pequena em relação à nossa memória de longo prazo. Nossa memória de longo prazo é muito grande, cabe muita coisa na nossa cabeça. O grande problema é a gente conseguir transferir alguma coisa da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou abrir uma pizzaria que vai atender a domicílio, o telefone da minha pizzaria é 2379-5348. 2379-5348. E digamos que eu estou aqui numa época em que as pessoas têm que discar o número. Tá? 2379-5348. O ideal é que a pessoa decore o número 2379-5348. Mas como é que eu consigo fazer com que a pessoa decore esse número? Eu não preciso mais fazer hoje, no tempo do QR Code. Eu posso mostrar o QR Code numa mensagem na internet. Eu posso colocar na internet um link. Tá? Quer dizer, na verdade, com a internet, a gente cada vez menos tem que exercitar esse tipo de coisa. Talvez eu tenha que convencer as pessoas a se lembrar de uma marca. Tá? Pizzaria do João Carlos. Qual é o telefone que eu falei mesmo? Vocês lembram? 2379-5348, coisa parecida. Né? Como é que eu fazia antigamente para que as pessoas lembrassem? Eu repetia 2379-5348, 2379-5348, 2379-5348. Exatamente por causa disso, muitas vezes a propaganda usa repetição. A repetição faz com que eu lembre das características de um produto. A repetição faz com que eu lembre da marca. Uma outra coisa que eu posso fazer é associar isso a alguma coisa que ela já saiba, como eu fiz com vocês com a Sandy, ou como aquele perfume que eu mostrei para vocês fez com Paris. Tá? Uma outra coisa que eu posso fazer é colocar uma informação estranha. Baratas, pulgas e cupins. Há 30 anos, dedetização mesmo, só Insetizan. 2479797, Insetizan. Cada vez mais, melhor. Se você tem pulgas e baratas ou cupim também, para tudo acabar é só chamar. 2679797, Insetizan. Mas é um pouco mais caro. Mas é muito melhor.
esquisita. Um exemplo, tinha uma empresa de dedetização no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás. O telefone deles era 577457. Mas quando eles mostravam o anúncio, aparecia na tela 577657. A pessoa ouvia 577457, mas lia 577657 e dizia, ih, tá errado. Tá? Aí ligava 577457 e caía lá na Insetizan. Mas se ligasse 577657, também caía na Insetizan. O que significa? Eu fiz com que a pessoa lembrasse daquele negócio porque eu introduzi uma incoerência, uma inconsistência, uma incongruência informacional. Então, às vezes, essa incongruência é interessante. O que significa? Às vezes, vale a pena você fazer uma propaganda de Mercedes com funk, porque é incongruente. Exatamente por causa disso, é percebido e é retido. Tudo bem? É isso, pessoal. Obrigado.